Saiu o capítulo 339 de Black Clover, onde veremos Asta utilizando seu Ki de maneira diferente, aprendendo uma nova técnica chamada Ruptura Celestial. Veremos a origem e base de como utilizar o Ki, e se gostou fique comigo até o final. O capítulo já começa com a irmã do Yami apertando a cabeça do Asta com uma mão, assim como seu capitão costuma fazer, nos lembrando ainda mais a semelhança entre os dois. O Asta argumenta dizendo que o Yami nunca tinha mencionado ter uma irmã antes, mas Ishika diz não dar a mínima para aquele homem infantil. Nessa frase eu entendo que eles conviveram um bom tempo juntos, sim. Para ela falar com tanta certeza que ele era infantil, então a teoria de que quando o Yami naufragou ela era muito jovem pode ser descartada, pois acredito eu que ela tenha quase a mesma idade do Yami, com poucos anos de diferença, mas isso é o que eu acho, me diz aí se você pensa igual. Outro detalhe que vale ressaltar é que todos da cidade estão olhando para o Asta, comentando que ele é um estrangeiro por causa de seu cabelo branco, que não é da característica das pessoas do País do Sol, pois lá todos têm o cabelo preto, e comentam do seu braço. O Ryu observa o povo falando e antes de dar merda ele pega o Asta e estica pelos braços e sai correndo. Mas por que será desse medo todo de estrangeiro? Será que existe alguma lenda no país que algum estrangeiro trará a destruição, ou será que já aconteceu alguma coisa? Enfim, o Ryu leva Asta para onde o Lieb está e de cara o Asta se depara com uma criatura muito estranha. Era um tipo de peixe voador, mas isso fazia parte do Yojutsu do Fumito, que é o novo personagem que nos é apresentado como um gênio da medicina. O que achei interessante é ele não demonstrar medo e nem estranhar o Lieb ser um demônio, que me faz pensar que eles já tiveram contato com essa espécie, pois o Fumito apenas argumenta dizendo que nunca tinha curado uma criatura assim antes, mas entrega o Lieb para o Asta. Achei interessante ver que o Lieb também tem a mesma cicatriz que o Asta tem no peito, ou seja, a fusão deles realmente os transforma em um, pois seus ferimentos não são individuais. A próxima cena é muito fofa, pois mostra o Asta com os olhos brilhando e muito feliz pelo Lieb estar bem, e fica esfregando seu rosto nele, como se ele fosse um gatinho, dizendo que ele estava muito preocupado por ele estar sozinho em um país estrangeiro. Isso mostra ainda mais a amizade e vínculo de irmandade criado entre eles, mostrando que o Asta não o vê como uma espécie de arma. O Lieb fica com a cara meio sem graça e com as bochechas vermelhas, dizendo que também estava preocupado. Logo depois o Asta pede para o Ryu falar o que ele sabe de como voltar para Clover, e Ryu mais uma vez diz que ele não tem chances de vencer por mais que ele queira muito. E você sabe o que eu quero muito também, é a sua inscrição e seu like. Você não faz ideia da força que isso dá pro canal, e você se inscrevendo com o sininho irá ficar por dentro de tudo que acontece no mundo nerd, pois sempre estará sendo notificado. Em seguida vemos algo muito pesado na aparência do Asta. Vimos pela primeira vez ele entrando em desespero e perdendo as esperanças. Nem quando ele perdeu o movimento dos braços ele ficou assim, mas a verdade é que todo mundo tem seu limite de sanidade, mas a do Asta estava muito abalada, pois ele treinou a vida toda e se tornou um dos magos mais poderosos de Clover, e ainda assim não tem o mínimo de chance contra Lucius. Só de lembrar disso Asta entra em desespero. É nessa parte que Ishika chega com toda a sua delicadeza e acalma o Asta com um carinho no rosto, e diz que ele tem que ficar agradecido por ele ter sido salvo pelo Ryu e o Fumito. É engraçado ver o Fumito e o Ryu meio assustado com ela, dizendo que ela já vai vir com suas palavras de novo, ou seja, além de boa lutadora ela também é boa no discurso no jutsu. Deve ter aprendido vendo Naruto ou algo do tipo, dizendo coisas bonitas como vou te matar já que você quer jogar sua vida fora após ser salvo pelo Shogun. Após Asta ouvir essas belas palavras motivacionais ele pede desculpa e aceita ficar para treinar, e é aí que o Shogun diz que o Lucius tem força e magia esmagadora, e que o Asta terá que vencê-lo rápido, e para isso ele terá que aprender a técnica Ruptura Celestial. O Ryu explica que o Ki é o fluxo de vitalidade e energia e que todos utilizam involuntariamente na hora de fazer Yoryoku, que é o poder de feitiçaria. Resumindo, para você usar magia, você utiliza involuntariamente o Ki, indo para as crenças japonesas o Ki na vida real é o que originalizou tudo. Através do Ki as coisas foram formadas, o Ki é a base de tudo, e agora iremos ver como utilizá-lo de maneira diferente da do Asta. O Asta basicamente usa o Ki para percepção, mas o Ryu diz que se ele concentrar seu Ki em uma parte do seu corpo e lançá-lo de uma vez só, ele se transforma num tipo de força explosiva. Ishika mostra isso ao concentrar seu Ki no braço e cortar o bambu no meio com facilidade, só que utilizando as mãos e não uma katana. Ishika pede para Asta tentar e Fujito diz ser impossível porque até quem treina por anos tem dificuldade para fazer isso, pois só os 7 Ryus entendem
tem essa capacidade. O Ryu diz que agora que o Asta tem um contrato com o Lieb, a antimagia flui em seu corpo. Então o Asta monta sua base e concentra seu Ki com antimagia e diz que isso se parece com a Mana Skin. Então, ele lança seu poder, e parece que nada aconteceu até que o bambu começa a se desintegrar, a murchar, sei lá. Mas o que acontece é de dentro pra fora do bambu. Aí todos ficam com cara de bunda olhando o Asta, afinal ele fez algo que leva anos de treinamento para fazer de primeira. E até aonde eu sei, a maioria das obras shonen o protagonista demora pra aprender, aqui não. Tipo, o Asta é um verdadeiro prodígio, e o Ryu diz algo bem curioso que é: esse bambu não deveria murchar porque ele cresce com Yoryoku. Dessa frase tá saindo umas teorias bem loucas que pode ser verdade, já que o Ki é a base de tudo. Junto com a antimagia, o Asta pode ter algum tipo de poder que meio que ele rebobina a magia e não apenas anula ela, e com isso ele poderia reverter o que aconteceu com a irmã Lily, sendo assim a única esperança de Clover novamente, onde ele pode reverter todos que foram transformados em paladinos. Sério, minha cabeça parece que vai explodir. O Asta vai vir muito monstro, já tô até vendo ele solando vários demônios sem nem usar espadas, assim como o Ichigo fez na saga que ele salva Rukia e desce a porrada nos tenentes sem nem usar suas Zanpakuto. Mas aí já é viagem minha. Então o Ryu diz que o Asta já tinha uma boa base sólida do que era o que só não sabia como colocá-la em prática. Então o Asta agradece a Ishika com uma expressão de felicidade, mas ainda um pouco abatido, e Ishika continua olhando pra ele com aquela cara ruim como se quisesse matar ele, e eu fico me perguntando até quando ela vai ficar agindo assim com o Asta. Mas eu acho que em breve ela vai se apaixonar por ele, não tem como resistir aos encantos desse gnomo. Esse cara faz com que quase todas as garotas fiquem caídas por ele de maneira involuntária. Mas ele não percebe, pois seu único foco é comer uma freira. Mas enfim, isso não vem ao caso. E não esqueça de se inscrever e deixar aquele like pra dar aquela força. Se você fizer isso, vai morar no meu coração e nem vai pagar aluguel. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais, estarei deixando o link aqui embaixo. Fui e até a próxima.